A paz do Senhor Jesus, hoje estou aqui passando para deixar uma palavra para que as pessoas venham a refletir o que sempre Deus nos ensina e quer nos dizer com cada palavra dita por Ele. Hoje eu vou ler em Romanos 8, a partir do verso 1, que diz assim, ó: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Irmãos, não significa que nós estamos livres da condenação. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, deu o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. Sim, isso é verdade. É um amor imenso, é um amor incondicional. Mas só que a nossa desobediência, a cada dia se afasta, faz afastar nós do amor de Deus. Nossa desobediência cada dia vai ficando na nossa vida longe dos caminhos do Senhor. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque hoje as pessoas estão dormindo, estão brincando com a palavra de Deus, estão menosprezando o que está sempre escrito no livro da vida, na palavra, que nós temos que estar perseverando, buscando a cada dia. As igrejas, a maioria hoje está morta. Por quê? Porque não tem condição da igreja estar viva sem oração, sem perseverar no caminho do Senhor, servindo a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, meus irmãos. Nós temos que servir verdadeiramente, buscando a palavra cada dia para nos fortalecer. Porque Deus não se agrada do nosso modo de agir sem oração, de qualquer forma, de qualquer jeito, sempre buscando os caminhos errados, achando que o que é errado é certo e o que é certo é errado. Porque tem pessoas que não pegam uma palavra da Bíblia para ler, para meditar e pedir orientação para entender a palavra. Só fala do meu eu, da boca para fora, o que vem sem entender nada, vai falando, buscando. Nada, 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 nada. Meu Deus, tenha misericórdia. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça. Mas quando Deus fala de uma forma que nós não queremos entender, irmãos, não tem graça, porque Deus é justiça, Deus é amor, mas Ele é misericórdia, mas Ele é justiça também. Então que nós procuramos se consertar diante do Senhor, porque hoje a vinda dele está mais próxima. E eu sempre penso desta forma, que o Senhor não voltou ainda para dar tempo nós se consertarmos a cada dia. Porque, irmãos, nós temos que ver essa convivência é dentro do templo, é dentro das igrejas, que tem irmãos que vivem a vida inteira e não procura se consertar diante de Deus. Tem pessoas que vivem para escandalizar a obra do Senhor, não obedecendo à palavra. E isso é triste, isso é muito triste. Nós estamos sabendo que as pessoas estão dentro do templo, dentro da igreja, falando do amor de Deus, mas não estão vivendo. Então, que culpa essas pessoas têm? Uma culpa, por quê? Porque quem está lá fora e vê cá dentro da igreja um cristão abrir a boca para dizer eu sou servo do Senhor e tem a vida toda errada, com certeza, irmãos, aquele que está lá fora jamais vai querer vir participar de uma obra que não está correta com Deus, que prega, mas não vive. Então, nós temos que ter orientação de Deus, porque Deus usa, Deus fala,
E Deus ensina como nos viver, porque como Ele deixou o manual, que é a palavra viva dele, se nós lermos e pedirmos entendimento, Ele nos ensina passo a passo. Ele nos ensina passo a passo, não tem diferença, meus irmãos. Porque se vivermos na presença de Deus, Ele nos alegra, Ele se alegra com a nossa obediência. Não ficamos de mimimi, falando coisas que não agradam, pregando, falando e vivendo outro tipo de crença, porque a Bíblia é única, se ensina, não, é dois caminhos, é o largo e o estreito. Então, se as pessoas pensam que servir a Deus é de qualquer forma e que vai ser salvo pela graça, não fique esquentando o banco de igreja, meu irmão. Ou então peça do fundo do teu coração para que Deus te liberte, Deus te aquebrante de dentro para fora, para você ser uma nova criatura em Cristo e sair levando o evangelho, pregando a palavra verdadeira do Senhor. Porque hoje não é diferente. Deus vai voltar e vai levar os escolhidos, os seus. É por isso que ele fala bem claro que muitos são chamados e poucos escolhidos. Tem muitos que é chamado e está lá dentro da igreja. Mas quando Jesus voltar, não significa que os chamados estarão na glória com ele. Mas os escolhidos sim, porque é aquele que procura viver na obediência, na palavra, porque Deus, Ele se agrada, Ele nos ensina, Ele nos capacita a entender a palavra dEle. É isso, meus irmãos, que vocês tenham reflexão, orientação de Deus, para que Deus venha transbordar amor dentro de cada um de nós, para que conhecermos a palavra, porque quando conhecermos a palavra verdadeira, ela nos libertará. Enquanto isso, nós temos que estar clamando, orando ao Senhor, para que Ele possa ter misericórdia. Meus irmãos, e hoje é isso que eu queria deixar para os irmãos. Pense um pouquinho, a obediência a Deus é tudo. Tem pessoas que estão a vida toda dentro da igreja e continuam no mesmo eu. Será que Deus se agrada, irmãos? Tem de certo tipo de cristianismo? Tem pessoas que levam a vida todinha louvando, pregando, falando do amor de Deus. Mas será que se Deus voltasse hoje e encontrasse um desses que prega tanto a verdade do amor, e se Jesus voltasse hoje e encontrasse numa fila de jogo, numa fila de fofoca, uns com os outros, falando uns dos outros, será que não seria não foi um tempo perdido dentro da própria congregação? Pensa, reflita na palavra e vê se era isso que Deus quer para cada um de vocês, para cada um de nós, né? Então que podemos vigiar o dom que Deus nos deu, o dom da fala, para que nós podemos usar para edificar as pessoas, falar. E se Deus mandar você falar, fale com autoridade. Não tenha medo, porque você não nasceu para agradar ninguém na mentira. Você nasceu para falar a verdade, seja ela qual for, dentro da palavra que é a Bíblia, o livro sagrado, o livro que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar entendimento a cada dia da tua palavra, hoje e sempre. Fica na paz de Cristo e que Deus nos abençoe. Amém.